Então bora lá, jovens. Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje o papo é sério. Vamos destrinchar o desastre russo lá no Mali e entender como é que a coisa toda saiu completamente do controle. Para começar, a gente precisa entender o cenário atual. O Mali está literalmente em chamas. É um colapso total da segurança, uma situação que virou um caos completo nos últimos anos. E no centro dessa história, a promessa russa de segurança, que na prática virou um pesadelo e agora ameaça a região inteira. Olha só, essa cronologia de abril de 2026 é coisa de filme de terror. Pensa só, no dia 25, ataques acontecendo ao mesmo tempo em várias cidades, incluindo a capital Bamako. Caos total. No dia seguinte, o ministro da Defesa é assassinado. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, de lata, as forças russas que estavam lá para proteger são vistas negociando uma retirada vergonhosa, simplesmente entregando uma cidade-chave para os rebeldes. Surreal. Então, a pergunta que não quer calar é: como? Como um país que parecia estar se ajeitando uns anos atrás chegou nesse fundo do poço? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para 2013, quando a França entrou na jogada. E a estratégia francesa, olha, ela funcionou por um tempo e foi baseada em 3 pilares bem claros. Primeiro, objetivos realistas. A missão não era uma fantasia de acabar com o terrorismo, era parar o avanço dos rebeldes e retomar o norte. Ponto. Segundo, eles não estavam sozinhos, tinham o aval da ONU e o apoio da União Europeia. E o mais importante, o terceiro pilar. Eles misturaram a ação militar com a política. Apoiaram eleições, fizeram acordos de paz, tentaram separar o joio do trigo, sabe? Os revaldes moderados dos jihadistas. E essa combinação de força e diplomacia deu certo, viu? Conseguiu empurrar os insurgentes para longe e trouxe uma certa estabilidade. Só que aí, o tabuleiro político virou de cabeça para baixo. Aí veio o que mudou o jogo completamente. Uma série de golpes militares, um em 2020 e outro em 2021. A nova junta militar, com o coronel Assimi Goïta na liderança, simplesmente rasgou o roteiro, virou as costas para os parceiros ocidentais e, numa sequência bem rápida, contratou os mercenários russos do grupo Wagner, mandou os franceses embora e, para finalizar, expulsou a missão de paz da ONU. Basicamente, limparam a casa. Ou seja, o Mali entregou a chave da sua defesa inteirinha na mão da Rússia. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise. Por que raios a estratégia russa deu tão errado, enquanto a francesa, com todos os seus problemas, conseguiu algum sucesso? As diferenças são gigantescas. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Bora comparar, lado a lado. Força. Os franceses tinham mais de 5.000 soldados, mais as tropas da ONU. Os russos, uns 2.000 mercenários. Doutrina. Os franceses iam para cima, uma estratégia ofensiva. Os russos ficaram na defensiva, entrincheirados nas bases, tipo num bunker. Mas a diferença brutal mesmo está aqui. O tratamento com os civis e o objetivo final. A França tentou usar política, negociar. A Rússia chegou com brutalidade e massacres, porque o objetivo real não era estabilizar, era extrair recursos. Simples assim. E essa diferença de abordagem, essa brutalidade, teve consequências terríveis. O massacre de Moura, em março de 2023, é o exemplo mais pavoroso disso. Cerca de 500 pessoas, a maioria civis inocentes, foram executadas numa única operação pelo exército do Mali junto com o grupo Wagner. 500 pessoas. O resultado disso, em vez de acabar com a insurgência, essa violência toda só botou mais lenha na fogueira. O ressentimento virou um prato cheio para o recrutamento de jihadistas. E essa citação que está na tela, ela mata a charada. A Rússia não ofereceu um projeto para o Mali. Ela ofereceu a blindagem de uma ditadura em troca de passe livre para o ouro e outros minérios do país. Fica claro, né? A presença russa nunca foi sobre a segurança do Mali, e sim sobre garantir os recursos para Moscou. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora, vamos ver como essa escolha desastrosa levou o país à beira do colapso. E o fracasso dessa estratégia se reflete diretamente na perda de controle do território. Dá uma olhada nesse gráfico, é impressionante. Em 2021, na época da França, menos de 15% do país estava na mão de rebeldes. Avança para 2026 com a Rússia no comando da defesa e esse número pula para mais de 70%. É uma perda de controle absurda.
E as consequências chegam na porta de casa na capital Bamako. A cidade hoje sofre com um bloqueio de combustível imposto por um grupo ligado à Al-Qaeda. O resultado prático disso, o preço da gasolina explodiu, mais de 400% de aumento. Escolas fecharam e o próprio exército do Mali ficou sem combustível para poder lutar. É o caos instalado. Então vamos recapitular o placar? A junta militar perdeu território, perdeu o abastecimento de combustível e, como a gente viu no começo, perdeu até o próprio ministro da Defesa. A derrota é total. Diante disso tudo, qual é a grande lição que fica? A história recente do Mali é um exemplo brutal do que não fazer. A presença francesa, cheia de defeitos, pelo menos entregou um mínimo de segurança. Já a abordagem russa, ela se encaixa perfeitamente nesse conceito aqui, ocupação predatória. Uma presença militar sem política, sem legitimidade, focada só em tirar o que pode do país. E o pior é que essa ocupação predatória não ficou contida no Mali. Ela desestabilizou tanto o país que agora a instabilidade está vazando, contaminando a região inteira do Sahel. Países como Burkina Faso e Níger já estão na zona de risco. O problema virou uma crise regional. A experiência do Mali mostra, da forma mais trágica possível, que só jogar força militar num problema sem ter uma estratégia política, sem um plano de verdade, pode criar um monstro ainda pior. O que nos leva a essa pergunta final para a gente pensar. Será que toda intervenção militar sem um projeto político por trás é, no fundo, só uma forma de ocupação predatória? Fica aí a reflexão. Por enquanto é isso, assista outro vídeo sobre o tema. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mais chegada de um jeito descomplicado para você. Falou, Piazza!